Efraim, que está retornando para Yehudá, seu irmão, e com ele está trazendo as 10 tribos perdidas, e com ele está trazendo as famílias das nações. E Efraim, ele, ao se misturar com as nações, ele se contamina. Mas quando ele se santifica, ele traz nações para a santificação também. E traz eles diante da promessa divina, que simboliza Eretz Israel, a terra de Israel, a terra santa. Que ela pode ter um entendimento tanto espiritual, como também físico. E também físico também. Porque o sonho de todo Yehudi é, primeiro, fazer techuvá, andar na presença do Eterno constantemente, cumprir suas mitzvot. Isso aí já é um padrão, já é o essencial. Agora, se a gente conseguir cumprir essas mitzvot lá na terra de Israel, daí é um sonho dos sonhos, né? Então, quando o Eterno nos dá essas profecias que falam de retorno para Eretz, tá? A gente pode entender que é o retorno para o Eterno em Techuvá, estando aqui mesmo na Galut, que é o que vai nos dar a salvação em Yeshua. Mas temos também o entendimento de também poder estar em Eretz Israel. Se for para lá, Baruch Hashem. Isso é um grande bônus, né? Baruch Hashem. É como aquele filho, né? Que trabalha para comprar um carrinho. O sonho dele é ter um carrinho. Então ele trabalha, o pai ajuda e ele chega e compra um carrinho. E tem aquela expectativa, Baruch Hashem, consegui comprar um carrinho, né? Para eu trabalhar. Sonho da vida dele. Aquilo lá para ele basta. Mas chega na hora de comprar o carro, o pai vai junto. Daí o dinheiro dá para comprar um golzinho quadrado. Né? Ele está com o dinheirinho lá contadinho para comprar um golzinho quadrado. Daí na hora de comprar, daí o pai fala assim, calma aí. Quanto você tem aí? Eu vou dobrar. Daí ele tira do bolso, dobra e compra um carro mais novo. Para a gente fazer techuvá já é uma maravilha essencial. Agora, se o Eterno quer nos levar para Eretz Israel, Baruch Hashem! Baruch Hashem! Meus irmãos, e isso é maravilhoso. As promessas são que Efraim retorne para a terra de Israel. Nesses dois níveis, não exatamente para a terra de Israel, porque não adianta você estar na terra de Israel e não cumprir mitzvot. Tem muitas pessoas, tem muçulmano lá morando na terra de Israel. Tem católico ortodoxo lá morando na terra de Israel. Católico romano. Tem um monte de cristão lá, mas não cumpre mitzvah. Tem muito Yehudi que também mora em Israel, mas são judeus seculares e não cumprem mitzvot. A essência é cumprir a mitzvah. Quando a promessa diz, eu levantarei minha mão diante dos gentios e trarão e virão as 10 tribos, Efraim virá para a terra de Israel e com ele as famílias das nações virão também. No plano espiritual, não é necessariamente ir para a terra de Israel, mas sim para fazer techuvá. Mas Deus também é tão bom, que no tempo certo, meus achim, além de a gente fazer techuvá, nós vamos ver os nossos filhos,
os nossos netos, cumprir as mitzvot em Eretz Israel, na nação de Israel. E isso é maravilhoso. Por um lado, quando a gente vê profecias messiânicas se cumprindo nos nossos dias, promessas maravilhosas, e a gente fala, vai ser um mar de rosa, Baruch Hashem, vamos cumprir mitzvah, vamos para Israel, vamos fazer uma festa. Calma. Assim como vem também muita bênção, também vem muita perseguição, meus irmãos. Esse negócio aí de falar, vem, você vai ganhar carro, apartamento, não tem isso aí? A pessoa fica oferecendo, né? Vem para a minha comunidade que você vai ser rico. E mostra as pessoas. Isso é falso, meus irmãos. Vai ter muita brachá, mas também com isso vai ter muita perseguição. Yeshua mesmo fala isso. Shimon Kefa fala, Senhor, o que será de nós? Nós deixamos família, deixamos tudo para seguir a Ti. Né? Yeshua fala, vocês vão ter 100 vezes mais com perseguição. Perseguição. No final dos tempos, nós temos várias profecias que vão nos trazer muitas brachot, muita alegria. Mas também nós temos profecias de grande perseguição. E essas perseguições, elas virão. E eu gostaria de dizer, leram um texto aqui de Rav Shaul, 2 Tessalonicenses 2, um texto muito conhecido, que diz assim, ora, Ahim, rogamo-vos pela vinda do nosso Adon Yeshua HaMashiach e pela nossa reunião com Ele. E isso está muito próximo, hoje, nos nossos dias, meus amigos. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Mashiach estivesse perto. Ali, Rav Shaul já tinha a consciência de que Yeshua não ia voltar naquele momento. Rav Shaul fala aqui, né? Ninguém vos movais falsamente do seu entendimento. Que entendimento? Aquilo que eu já ensinei vocês. Rav Shaul fala. Ninguém tire o ensinamento que eu passei para vocês. E qual foi o ensinamento que Rav Shaul passou? Torá, Baruch Hashem, Mitzvot, Mashiach. E ele diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Eu não vou entrar no homem do pecado, mas eu vou ficar na questão da apostasia. Nossos dias, meus ahim, nós estamos vendo muitos irmãos apostatando da fé, apostatando de Mashiach, querendo algo a mais, sempre algo a mais, pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que o Eterno revelou para elas. E nós vamos ver tanto apostasia ocorrendo lá no 3º século, no 2º século, como também nos dias de hoje. Aconteceu uma grande apostasia no ano 200, 300, 400, onde os Talmidim de Yeshua, que cumpriam Torá e Mitzvot, ensinavam para as próximas gerações. Essas outras gerações acabaram incorporando os ensinos da geração anterior,
mas também incorporaram, porque no meio deles vieram lobos velozes. Lobos que começaram a introduzir doutrinas que não são da Torá, são doutrinas estranhas ao nosso povo, doutrinas estranhas à Torá. Assim como foi incorporado muitos gentios, muito goim, dentro da comunidade judaica messiânica do primeiro século, do segundo século, em vez de os Erudi influenciarem os goim, acabou acontecendo o contrário. Os goim começaram a influenciar os Erudi. E virou tudo uma nova religião. E Efraim se corrompe com as tribos do norte e foram para Galuto. E é interessante, aquilo que acontece no primeiro século aconteceu lá na divisão das tribos. Aconteceu a mesma coisa. Eu comentei por cima ontem na Parashá Vayeri. Mas agora nós vamos analisar e vamos ver como existe um grande paralelo entre a religião samaritana e a religião que hoje se professa. Uma religião mista. Não estou criticando, meus achim, mas nós vamos levantar fatos. E quem está nos escutando, não somente aqui na Banemian, mas também pessoas que vão escutar na internet, elas vão poder fazer esse paralelo. E o que tem acontecido, parece que a história sempre se repete, e se repete no final dos tempos, mas a promessa do final dos tempos é a volta de Efraim. É as pessoas se conscientizarem o que aconteceu lá na religião de Jeroboão, o que aconteceu lá na religião do primeiro século do cristianismo, e para que no final dos tempos, conforme as escrituras nos dizem, largar esse tipo de consciência. Entender o que aconteceu para retornar junto com Efraim. Retornar juntamente com as 10 tribos para o caminho de Torá e para o caminho de Mitzvot, tendo Yeshua, o nosso Mashiach, que nos conduz, porque é Yeshua que é responsável por ter nos dado um conhecimento a todas as nações. Todas as nações conhecem o Deus de Israel por causa de Mashiach e Yeshua e os seus Talmidim. E isso é uma evidência que Yeshua é o Mashiach. As ilhas esperarão a minha doutrina, diz Ishayahu. Os confins da terra esperarão o meu Mashiach. E como eles vão esperar se não há quem pregue? Efraim, na época de Jeroboão, ele se corrompe. E tudo começa com Jeroboão. Quando Roboão, filho de Shlomo HaMelech, ele quer impor um imposto mais pesado do que o seu pai, Salomão, as 10 tribos, elas se separam. Elegem Jeroboão para ser o seu rei. E Jeroboão é daqui de que tribo, meus irmãos? De Efraim. Jeroboão é da tribo de Efraim, de Yosef. E Jeroboão, ele fecha as fronteiras com Judá. Todas as tribos do norte agora estão isoladas da tribo do sul. Roboão quis juntar os seus exércitos e lutar contra Jeroboão para tirar a coroa da cabeça dele. O Eterno falou, não mexa nele. O profeta chega para Roboão e fala, não vai mexer, não vai entrar em guerra com seus irmãos.
Deixa que eu estou no controle. Já era plano divino. O profeta já tinha rasgado o seu talite, já tinha dado 10 pedaços do seu talite para Jeroboão. E a promessa de Deus para Jeroboão era que ele se mantivesse em fidelidade durante um período de tempo. Mais para frente o Eterno ia unir. Mas o que ele fez? O poder subiu à sua cabeça. Depois que a coroa estava na sua cabeça, ele esqueceu do Eterno. Acontece isso com muita gente. A pessoa recebe uma grande brachá. Depois que ela recebe aquela brachá, ela não vem mais na sinagoga. Em vez de ele colaborar mais agora que o Eterno abençoou muito ele, em vez de ele frequentar ainda mais ainda como agradecimento, não, ele some. O que o Eterno faz depois? Tira. Jeroboão aconteceu isso, meus irmãos, como se fosse isso. A partir do momento que ele ganhou a coroa, ele fechou o limite e falou: ninguém pode ir mais para o templo. Porque o templo estava no território de Judá. Agora nós vamos celebrar o Eterno da forma verdadeira. Olha só. O que ele faz? Ele impede que os irmãos desçam para Jerusalém para celebrar o Pêssar. Vamos fazer o nosso Pêssar. Vamos fazer o nosso Pêssar. O nosso Pêssar é melhor. O nosso Pêssar é o mais certo. Né? Vamos fazer aqui chamar os sacerdotes. Sacerdotes não precisa ser Levi. Não precisa ser de Arão. Vamos fazer o nosso sacerdote aqui. Já que eles saíram fora, saíram das suas terras, nos abandonaram aqui, nós vamos arrumar outros sacerdotes. Eles fizeram uma religião sincrética, meus irmãos. O que é sincrética? É pegar o entendimento de Hashem e pegar só aquilo que interessa para ele. Vamos ler a Bíblia. Esse capítulo não, está contra a nossa doutrina. Rasga, joga fora. Esse aqui tá bom, esse aqui também não pode. Joga fora. Eles mudaram. Em vez de ser um monte onde o Eterno separou o monte do templo, agora não era mais, era o monte Gezirim que eles adoravam. E isso é tão interessante que diz, passando as gerações, vai ensinando a outra geração, vai ensinando a outra geração, e cada geração que passa aprendendo essas coisas, se torna cada vez mais forte essa doutrina, mais difícil. E tem uma fala, né? Um episódio onde Yeshua encontra a mulher samaritana, que está lá em Yohanan 4, de 19 a 23. Yeshua fica ali no poço, sabendo que aquela mulher ia vir, e ele fica solitário, pede para os talmidim ir comprar coisas para eles comerem, e Yeshua estava ali. Daí vem uma samaritana pegar água. Os irmãos conhecem bem essa história. A samaritana era da religião dos samaritanos, que tinham feito um sincretismo religioso, porque Jeroboão, ele não queria perder o seu reinado. A intenção dele era continuar como rei, o seu filho, o seu neto, e então para que isso acontecesse, então ele não podia ter vínculo com o templo. Então criaram uma nova religião para interesse político. Vocês entendem isso?
E o povo vai acreditando, vai acreditando. Ele morreu, o filho dele morreu, passou muitos reis ali, e aquilo ali se tornou uma verdade para eles. Ficou uma verdade, aquela mentira virou uma verdade. E é o que acontece com muitas religiões. Somente existe uma que é verdadeira, que é a Torá, que é o Mashiach. O resto é falso. Quando a gente coloca um pedacinho, né, de alguma coisa impura, né, dentro de um copo de água, todo o copo vira impuro. Por quê? Porque tem uma impureza ali. Você não vai tomar, né? Se eu te der um copo de água, né, pega qualquer terra aí impura e você coloca um pouquinho ali, você vai beber? Não. Vai entrar de uma bactéria, coisa, lixo. Você não vai tomar. Então, um pouquinho de uma coisa que não é pura, impurifica tudo. E a Torá nós temos que tomar ela pura, inteira. E o Eterno nos deu a Torá, nos deu as Escrituras justamente como um padrão. Isso aqui vem do Eterno, isso aqui é puro, isso aqui é kasher, pode comer, pode aprender. Agora, se vier alguma coisa de fora e complementar aquilo ali, e contradizer aquilo que está ali, então aquilo é impuro, é sincrético. Ah, não, mas aqui está escrito que a gente tem que guardar o Shabat. Ah, daí vem uma coisa de fora. Não, depois de Yeshua ressuscitou, agora os talmidim, eles cultuavam no domingo, então nós temos que fazer no domingo, porque nós não somos judeus, nós somos cristãos. Incorporar coisa de fora contaminou tudo. Não dá. Meus irmãos, a Torá é uma lei, é uma constituição. É bem fácil isso. Veja bem, nós temos a Constituição brasileira, certo? Tem várias leis. Daí tem uma lei lá, qualquer uma. Aquela lei, ela é válida até que se reúna o Congresso e mude aquela lei. Daí aquela lei passa a tomar lugar daquela anterior. Entende? E por enquanto que não há uma outra lei para ficar no lugar daquela, não, aquela antiga ela continua sendo uma lei válida. A Torá é uma instituição de lei válida. Então, para que houvesse uma modificação da lei, ia precisar, em termos bíblicos, precisar do quê? Do próprio Eterno, né, se manifestar num Sinai e a voz do Eterno falar que ele vai mudar. Aconteceu isso, meus achim? Não aconteceu isso. A Torá é imutável porque ela vem do próprio Eterno. Se o Eterno que fez a lei, só o Eterno pode mudar. Então existe alguma profecia dizendo, depois que vier Mashiach, nós vamos mudar de sábado para domingo. Existe essa profecia? Não existe. O Eterno reuniu todo o povo de Israel, como fez no Sinai, e falou, depois que o Mashiach vier, nós vamos guardar o domingo e não o sábado. Fez isso? Não. Então, se não foi feito, nenhum homem tem autoridade para mudar. Nem o Mashiach pode mudar. Nem o Mashiach pode mudar. E ele não mudou, meus achim. Lei divina não dá para mudar, porque é a palavra de Deus que é perfeita e ele é imutável. E quando Yeshua vê aquela mulher, Yeshua fala, olha, me dá dessa água. Ela fala, como você é judeu, pode me pedir água, eu sou mulher também. Eles começam a conversar ali. Yeshua fala que tem uma água viva, né? E ela começa a se interessar, né? Ela começa a se interessar. Depois Yeshua fala, você não tem só esse marido, você tem mais, né? Daí ela fala, tu é profeta, que tu não me conhece, tu é judeu, não é samaritano, não é da minha vila. Então Deus te revelou isso. Aproveitando então que você é profeta, deixa eu fazer uma perguntinha. A gente deve
Ele fala assim: Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar de onde se deve adorar. Essa é a pergunta da mulher samaritana. Nossos pais, o que ela está falando? A tradição que chegou até eles. Ou seja, os pais, os avós, os bisavós. Lá atrás já estavam falando, os judeus estão errados. Olha, aqui é o lugar certo de adorar, porque o Mishkan veio para cá. Ele ficou aqui. Né? Começaram a enrolar o povo. Mas qual que era o motivo mesmo? Preservar a coroa na cabeça de Jeroboão. Tudo começou aí, meus irmãos. Aquela primeira geração entendeu que tinha que apoiar o rei, senão ia ter uma revolução e eles iam morrer. Então, vamos aceitar, para melhor aceitar do que morrer. E eles fizeram o quê? Apostasia. Muitos saíram das tribos e foram para o sul. Os levitas que moravam ali, porque nós tínhamos aquelas cidades de refúgio em todo Israel. E essas cidades de refúgio eram cidades de levitas. Então eles fizeram as suas malinhas e falaram, não vamos ficar aqui não, porque eles estão se corrompendo. Vamos ir para Judá. Vamos lá, mesmo que a gente for para lavar o chão ali. Né? As famílias largaram suas fazendas, suas terras e começaram a arriscar a sua vida, pegar caminho para Jerusalém, para o território de Judá. Muitos perderam muitas coisas, outros morreram. Por quê? Não queriam participar dessa apostasia de Jeroboão. Isso incorporou nas 10 tribos e eles começaram a fazer um sincretismo, e a gente vai ver. Na época de Eliahu Hanavi, né, eles estavam incorporando até a religião, né, dos Baalim, cultuando outros deuses. A religião dos samaritanos virou uma religião sincrética, onde tinha o Deus de Israel, mas também tinha o Baal no meio. Onde tinha tradição judaica, mas também tinha tradição cananita. Misturado. E passando as gerações, aqueles ficavam em dúvida, como a mulher samaritana. Os nossos pais, a nossa tradição diz isso. A nossa tradição, nós guardamos o domingo. A nossa tradição, os apóstolos, guardavam a festa de Natal. O Pessa mudou de dia, agora não é dia 14 de Nissan. Agora é num domingo, né? Não sei que domingo que é do mês, mas nunca é no 14. O cristão não faz o Pessa no dia 14. Isso veio desde o século II. Jeroboão chegou e falou assim, nós não vamos cumprir mais a festa de Sukkot no 7º dia, nem Rosh Hashanah, nem Yom Kippur e nem Sukkot. Agora nós vamos fazer no 8º mês. No 8º mês. O povo estava acostumado a cumprir Torá e cumprir Rosh Hashanah, cumprir Yom Kippur e cumprir Sukkot. Agora não podia mais. Porque isso é errado. Agora nós vamos cumprir no 8º mês. Eles fizeram uma festa pagã no 8º mês, tentando celebrar o Deus de Israel. 8º, né? Não lembra o depois do 7º? A característica de uma falsa religião, meus achem, é justamente mudar a Torá por motivos banais, porque não tem motivo certo. Então inventa um motivo. E o próprio, nós estamos perto do Natal. Os cristãos, eles celebram o nascimento de Yeshua no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Criaram uma festa nova que não tem na Torá
e nem na Brit Hadashah. Yeshua não nasceu nessa data. E essa data era a data oficial de adoração ao Deus Sol, ao Mitra. E eles fizeram justamente no mesmo dia. Qual que era a intenção? Celebrar Yeshua ou celebrar Mitra? E daí se passa gerações, e aquilo se incorpora como uma verdade, e as pessoas defendem isso como uma verdade. Não, nós temos que cumprir o da Natal. Não importa que data que é, nós estamos cumprindo o Natal. Mas por que foi colocada essa data? É a mesma história de Jeroboão. Nós precisamos ter uma identidade religiosa. Porque se a gente não amarrar o povo numa identidade religiosa, eles vão buscar a antiga identidade. Eles vão querer cumprir Torá. E quando eles vão cumprir Torá, eu vou perder minha coroa. Vocês entendem? O que aconteceu no cristianismo? A mesma coisa. Eles proibiram cumprir Shabat, proibiram cumprir Kashrut. Por quê? Porque se esse povo que crê em Yeshua, né, esse povo começar a cumprir Torá, eles vão começar a aprender com os rabinos. Porque eles sabem Torá e nós não. Os padres lá do segundo século, eles eram todos filósofos. Tinham acabado de reconhecer Yeshua. Como eles tinham muita inteligência, como eles tinham poder político, eles estavam na frente das igrejas. E eles começaram a criar leis para impedir o povo de continuar cumprindo Torá, porque eles cumpriam Torá, porque isso vinha de geração em geração. Vamos fazer o seguinte, em vez de a gente celebrar no Shabat, vamos celebrar no domingo, porque o domingo já está instituído pelo Império Romano como o dia de Mitra, do rei, do Deus Sol. Se a gente for cumprir o Shabat, o povo vai continuar cumprindo o Shabat, cumprindo festa judaica, então eles vão começar a aprender com quem sabe. E quem sabe não somos nós. Nós, para permanecer no poder, ensinando esse povo, a gente tem que ensinar algo que a gente sabe. E se a gente deixar as coisas rolarem, eles vão começar a aprender com os rabinos a Torá. E eles vão descobrir que nós não somos verdadeiros. E isso passa de geração em geração. A mesma coisa que aconteceu com Roboão, aconteceu também com o cristianismo. Porque o cristianismo é uma religião que foi feita. Eu estou sendo bem direto, meus irmãos. Eu não quero ofender os nossos irmãos cristãos. Não estou falando, né, que muitos não são sinceros e têm a verdadeira salvação. Sim, tem. Assim como muitos Yehudim também têm. Mesmo não reconhecendo Yeshua. Mas tem o seu coração sincero diante do Eterno. Assim como muitos cristãos têm também. Mas só que eles não sabem do que aconteceu no passado. Ou se sabem, eles não levam em conta essa seriedade. Porque foi ensinado para eles que Torá é lei, e lei é uma coisa pesada. E lei é uma coisa, passa a ser uma coisa negativa. Mas lei não, lei é santidade. É o que o Eterno nos deu para que a gente pudesse ficar na presença dele. E o que aconteceu nos primeiros séculos foi isso. Eles começaram a mudar as leis e começaram a perseguir os Yehudi. Começaram a mudar as leis e começaram a excomungar as pessoas que guardavam Shabat. Começaram a excomungar pessoas que não guardavam as festas nos dias certos que o cristianismo tinha estabelecido. Ao ponto de muitos irem para a fogueira, morrer porque estava cumprindo Torá. E as pessoas não davam conta. Por quê? Os nossos pais adoraram. Os nossos pais nos ensinaram. Por causa de uma tradição, a pessoa continua na tradição.
e coloca um monte de símbolo dentro da sua casa. Árvore de Natal, guirlanda, bolinha de Natal. E tudo isso, se a gente for estudar, vem da onde? Vem das religiões pagãs. Tem um Rocha, colega nosso, que é muito interessante, que ele falou algo bem interessante. Ele diz assim, você imagina um casal, daí o marido, né, chega o aniversário da esposa, né? Daí a esposa tá, né, fala assim, vou ganhar um presente, né? Baruch Hashem, semana que vem, né? Vou ganhar um presente. Daí ele chega e fala assim, querida, não vai dar pra gente fazer o seu aniversário nessa data, né? Ela falou, não, por quê? Por quê? Não, aconteceu uns problemas aí, nós vamos fazer no outro mês. Como? Meu aniversário é agora, como é que vai fazer no outro mês? Mas que dia que você vai fazer? No dia 23 do mês que vem. Mas por que dia 23? É porque esse aí é o aniversário da minha ex. É o aniversário da minha ex. E a mulher vai falar assim, você tá maluco? Você tá maluco? É o que Deus pergunta, você está maluco, é? Em vez de celebrar o meu Shabat, você vai celebrar o dia do Deus Sol? Você já saiu desse paganismo. Agora você tem que cultuar as minhas festas. Parece um absurdo isso, né? Mas as pessoas celebram o dia de guarda do ex. Né? Saiu do paganismo, ainda continua cultuando. Não tem condições. A mulher samaritana pergunta, Senhor, vejo que é profeta, os nossos pais adoraram nesse monte. E vocês estão dizendo que é em Jerusalém. Onde se deve adorar? O que Yeshua responde? Yeshua responde que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Depois ele diz assim, vocês não sabem o que adoram, nós sabemos que adoramos. Vocês não sabem o que vocês adoram, mas nós sabemos, porque a salvação vem dos Yehudi. Vocês não sabem o que vocês estão adorando, mas nós sabemos. O Yehudi sabe o que ele adora. Para quem nós vamos escutar? Uma tradição que vem de uma manobra política para deixar uma família no poder, e por causa disso se pagaram um preço de apostasia? Ou você vai seguir o povo de Israel, que cumpre Torá há milênios? Baruch Hashem, meus irmãos, final dos tempos, nós estamos no final dos tempos. Muitos vão apostatar. Pessoas que estão no caminho certo vão apostatar. Porque apostasia é para quem está no certo e sai do certo. Apostasia não é aquilo que a pessoa nunca andou nos caminhos certos. Apostasia é aquele que descobriu a verdade e que muda, que opta em não ficar na verdade e vai para outros caminhos. E a apostasia nós estamos vendo nos dias de hoje. Quantas pessoas dentro do judaísmo messiânico, que muitas vezes Deus abriu os olhos dele, ele estava no cristianismo, e ele estava vendo um monte de coisa errada, ele não sabia o que era, via um monte de coisa, mas não conseguia enxergar a doutrina certa, até que Deus dá uma luz para ele, começa a mostrar a Torá, começa a mostrar Yeshua. Yeshua começa a tirar as suas vestes, né? José começa a tirar suas vestes de egípcio e começa a falar hebraico. Daí ele começa a ver e fala, Baruch Hashem. Precisamos começar a aprender com a Torá, precisamos aprender com os judeus,
precisamos aprender as coisas sob uma tradição judaica e não uma tradição cristã. Porque a tradição cristã, ela está envolvida com uma série de política, de leis que tinham outras intenções, e nós sabemos isso. É só ler um livro de história. É fácil. E a Torá, eles falam assim, não, a Torá é muito difícil de entender. Não, a Torá é fácil. É ler lá, ó, dia tal é dia de graça, de celebração, santa convocação. Já diz a lista dos animais que são puros e outros animais que são impuros. Não é? É fácil, é só você ler. Cumprir mitzvah está fácil. A própria Torá diz, a Torá não está tão longe como se estivesse do outro lado do oceano, que você dependesse de uma pessoa que fosse embarcar num navio e ia buscar a Torá lá do outro lado para te ensinar aqui. A Torá está do seu lado, está na sua boca, está na sua mente. A Torá não está longe, lá em cima da montanha, nos céus, inacessível. Não, a Torá está aqui. O Eterno nos deu a Torá. E hoje nós temos a Torá em português. Baruch Hashem. É só ler e aprender. Tem coisas difíceis? Tem coisas difíceis. Mas as coisas elementares são fáceis. Os 10 mandamentos e todas as 613 mitzvot estão ali fáceis. Nós vamos o quê? Vamos ler e acreditar naquilo que a gente está lendo? Ou a gente vai acreditar no Santo Agostinho? Um padre da Idade Média, que fez doutrinas contra a Torá, e além de tudo isso, fez toda a doutrina de adoração a Maria como se fosse mãe de Deus. Deus me livre de falar um negócio desse, mas foi o mesmo padre que fez isso. Não só ele, como outros. Tertuliano, Irineu, Clemente, Justino, nenhum era judeu, todos eram goi, todos eram filósofos que tinham outras intenções, ter uma identidade de uma religião que fosse diferente do judaísmo. Por que essa questão? Não vamos fazer diferente. Por quê? Porque a gente não quer perder o poder. A gente não quer perder o poder. A gente tem que ser diferente dos judeus. Judeus cumprem lei. Não, nós vamos cumprir só a graça aqui. Né? Eles cumprem naquele dia, nós cumprimos em outro dia. Eles fazem isso, nós fazemos aquilo. Mas só que, na verdade, nós somos o verdadeiro Israel. Eles não. Entende o engano, gente? Vamos sair desse... Graças a Deus, todos nós saímos dessa Babilônia, desse engano. E estamos cumprindo o Torá, estamos buscando ao Eterno. Sabemos que nós não cumprimos com o intuito de sermos salvos, porque nós somos salvos pela graça em Yeshua HaMashiach, que nos justificou, nos perdoou, e nós podemos entrar diante de Deus, graças ao nosso Mashiach Yeshua, que veio como Ben Yosef e vai voltar como Ben Davi. Baruch Hashem. E no final dos tempos, a grande apostasia. Essa grande apostasia, meus achim, está acontecendo no nosso meio. Pessoas que foram libertas de um pensamento pagão, serviam a Deus, mas através de uma ignorância, largaram tudo isso, começaram a cumprir Torá e Mitzvot, começaram a escutar as tradições dos judeus e começaram a crescer espiritualmente, mas o seu coração se desviou, porque eles quiseram mais ser judeus, ter essa identidade judaica, do que servir ao Eterno, do que reconhecer Yeshua como Mashiach. Daí entra a apostasia. E são justamente essas pessoas que passaram no nosso meio, que nós
tínhamos eles como irmãos. São essas pessoas que negaram Yeshua e que quando tentaram entrar num judaísmo sem Yeshua, a maioria não conseguiu entrar e a maioria está no mundão. E os que entraram dentro do judaísmo, se tornando Benei Noah, filho de Noah, aquele que cumpria Shabat já não pode cumprir mais. Aquele que ia no Pessa na sinagoga messiânica, agora não pode ir na sinagoga. Porque ele é goi, ele não é judeu. Ele tem que estudar, tem que aprender. E quando o rabino achar que ele deve ir fazer o brit, daí ele entra. Mas se não, está dependendo de estar na mão dos homens. Gálatas 5:1 diz o seguinte, Paulo falando assim, quem corrompeu a cabeça de vocês, ó Gálatas insensatos? Vocês começando com o Espírito, agora vão pela autoridade dos homens? Se você se deixar fazer o brit, você perde a graça. Ele fala isso. Daí, nós temos que entender o seguinte, não é por causa do brit, é por causa da imposição humana, meus irmãos. Porque ele fala assim, antigamente vocês estavam sobre uma opressão humana. Mas os Gálatas eram Yehudi ou eles eram Goim? Eles eram Goim. Então eles estavam sob a opressão dos judeus ou estavam sob a opressão dos sacerdotes pagãos? Eles estavam sob influência e pesos dos sacerdotes pagãos. Então, quando Paulo fala, vocês querem voltar naquela situação onde os sacerdotes pagãos ficavam impondo as coisas para vocês? Vocês são malucos? Isso que esses Yehudim estão querendo fazer é a mesma coisa. Estão querendo impor a vontade deles para que você cumpra as tradições humanas. Da mesma forma, vocês já foram libertos. Vocês têm liberdade em Mashiach, em cumprir a Torá, sem precisar ter alguém para te colocar cabresto. É isso que Paulo fala em Gálatas 5. Porque o texto mesmo diz, vocês estão tentando se justificar com as suas obras, se justificar a si mesmo. Então Yeshua passa a ser não essencial. Yeshua não é mais suficiente, precisa da brit também. Está errado. Yeshua é suficiente para a nossa salvação. Nós fazemos o Brit Milá quando estamos preparados, mas nunca com aquela mentalidade, não, precisamos fazer o Brit Milá, senão a gente não é salvo. Nós fazemos o Brit Milá sabendo da nossa salvação. Abraham fez o Brit, ele primeiro creu e foi justificado por crer. E nós da mesma coisa. Ao crer fomos justificados. Paulo fala, Abraham foi justificado tendo Brit ou sem Brit? Uma pergunta retórica. Lógico, sem Brit. Então precisa do Brit para a salvação? Não. Não precisa cumprir para a salvação, mas precisa cumprir para a santidade. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Olha a diferença. Isso a gente tem que entender. Precisamos cumprir a Torá? Sim. Mas não para a salvação, mas para a santificação. Finalizando, meus irmãos. Muitos estão apostatando, porque estão tentando se justificar. Aquele que cumpria Shabat, que cumpria alegria, né, estava no Sukkot, estava todo feliz no meio dos seus irmãos, celebrava Shabat, cria em Yeshua, agora não pode entrar numa sinagoga, porque é Benei Noah. Não pode guardar as mitzvot, até que alguém autorize. O nosso rabino já nos autorizou. O nosso Rebbe é Yeshua HaMashiach. A gente não precisa de autoridade. Nós respeitamos nossos irmãos. Nós cumprimos as alahot que os Yehudim fazem, porque nós respeitamos isso. Nós respeitamos as tradições judaicas, porque sabemos que eles
fizeram da coisa certa. Mas uma coisa que eles não reconhecem é Yeshua. Mas eu reconheço. Eu não vou seguir eles nesse aspecto, porque as profecias já dizem que é necessário que o povo de Israel não reconheça o seu Mashiach. Isso é profetizado. Seja Yeshua ou não seja Yeshua, o povo de Israel não vai reconhecer o seu Mashiach. As profecias dizem isso. Isaías 52 vai falar. E o meu servo, o Targum, John Carlos vai falar, o Mashiach vai ser rejeitado em 53. Quem creu na nossa pregação? Mas ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele vai ser cortado antes da destruição do templo. E o Mashiach será cortado. Depois virá a destruição do templo. Vamos cumprir as alachot da forma que os Yehudi formularam. Porque o Eterno estabeleceu isso em Deuteronômio 17. Tudo aquilo que eles formularem como lei, eles são legisladores, nós vamos cumprir. Respeitamos os nossos irmãos Yehudi. Mas não estamos assinando embaixo quando eles falam que Yeshua não é Mashiach. Porque as próprias escrituras já dizem que eles não vão aceitar o verdadeiro Mashiach. Mas nós somos luz para que eles possam olhar para nós, cumprindo o Torá, cumprindo o mitzvot. Apesar de muitos saírem do nosso meio e irem ou para o mundo ou para uma tentativa de um judaísmo sem Mashiach, tendo a consciência de Mashiach. Lá em Hebreus 6 diz que para esses não existe mais sacrifício. Não existe perdão. Aqueles que negam Mashiach. Não existe perdão. A não ser que eles consigam voltar. Se eles conseguirem ter arrependimento, quer dizer que eles não negaram com toda a sua alma. Então, pode ter alguma esperança para ele, se ele voltar ainda vivo e cumprir as mitzvot, reconhecendo Yeshua como Mashiach. Que o Eterno possa nos abençoar grandemente. Vamos incorporar isso, essas verdades. A Torá, ela é infinita, ela é verdadeira, ela é imutável. Mashiach é o verdadeiro. Yeshua é o verdadeiro Mashiach. Porque as escrituras dizem sobre ele. E nós temos que andar em santidade, cumprindo a Torá, crendo em Yeshua, como diz lá que no final dos tempos o dragão vai perseguir aqueles que cumprem os mandamentos e têm o testemunho de Yeshua. Quem são esses? Somos nós. E no final dos tempos, meus ahim, muitos vão se tornar também com essa visão. Muitos vão cumprir as mitzvot, têm o testemunho de Yeshua. Mas, por um outro lado, vai vir uma grande perseguição. Grande perseguição. Vamos nos manter firmes. Como diz lá em Apocalipse. Cuide para que ninguém tire sua coroa.